Chegamos agora ao momento da nossa reunião, da ministração do tema desta manhã. Dentre tantas coisas importantes que já fizemos e já vivemos hoje, né? Estamos aqui na casa do Senhor. Louvamos, oramos, semeamos, sinais, prodígios e maravilhas estão sendo materializados nesta manhã, sejam eles na ordem física, emocional ou espiritual. Mas neste momento agora, ao tratarmos do tema da manhã, como nós chamamos sempre de um momento mais importante da nossa reunião, Deus ainda tem muito a nos acrescentar. Bem-haja. O poder da confissão da palavra, compreendendo a vontade de Deus, parte 2. Deus maravilhoso, mais uma vez, Paizinho querido, quero te agradecer e quero declarar a minha submissão ao trono da tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo para esta última reforma protestante. Eis-me aqui, Senhor, sou o que sou pela tua graça. Estou totalmente submetido à tua palavra, com a visão da revelação do Evangelho da Graça, as 14 epístolas como prisma da tua palavra, como o Evangelho da Graça que revela toda a tua vontade. Fala aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória. A minha suficiência vem de ti. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Joás querido. A partir da página 17, este subtema, compreendendo a vontade do Senhor. Começamos na semana passada este subtema, e hoje estamos fazendo a parte 2, né? Da aula 3, parte 2 do subtema, compreendendo a vontade do Senhor. A minha palavra de gratidão mais uma vez pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, de toda a família apostólica, pela confiança que depositam em minha vida. Afinal, há pouco mais de 25 anos, né? Nós estamos aqui servindo a Deus com muito esmero, com muita honra e com muita gratidão a Deus por abrirem o altar apostólico e profético às terças-feiras, para que eu possa ministrar a graça de Deus, eu e a minha esposa querida, sempre com um batalhão de pessoas, claro, que Deus tem usado também a cada terça-feira. Bem-haja, apóstolo, bispa, toda a família apostólica, por essa confiança. Gratidão sempre máxima é a palavra da nossa vida, né, amor? Pela vida dos nossos líderes, ao nosso Deus a honra, a glória e o louvor. Nós hoje vamos continuar aqui com a nosso subtema, e vimos na semana passada que nós temos a realidade humana, as nossas fragilidades da carne. Ficamos bem focados em compreender que nós teríamos que passar por aflições, não é verdade? No mundo nós passaríamos por aflições, mas que precisaríamos superar isso, ter bom ânimo e alimentar o nosso espírito, e, claro, entender que a vontade de Deus nos levaria sempre o quê? À vitória. Por isso que a palavra era passar, e nós ficamos bastante tempo nisso, para fundamentar bem essas bases da nossa condição totalmente viável de cumprirmos a vontade do Senhor. Meu amor, se você puder sentar aqui do ladinho da Juju, eu te agradeço, porque senão eu fico olhando muito para lá, e aqui fica mais fácil para me comunicar, não é, com vocês. Eu tenho isso é de comunicador mesmo, né? Nós temos sempre essa necessidade de ter no eixo para concentração. Então, aqui a partir da página 21 hoje, nós vamos dar continuidade para avançarmos nessa questão
da vontade do Senhor, porque o que mais, a maior problemática do ser vivo, vamos começar do começo, como diria o bom português, né? Vamos voltar, afinal meu sobrenome tem Oliveira, viu gente? Então, lá começando do começo, nas nossas primeiras aulas da escola, lembra? Quando a gente ouvia falar dos seres vivos, esse mundo é o habitat dos seres vivos, e tudo que tem vida, e tudo é chamado, lembra aí, dividem o reino animal, e nós somos animais também, só que tem o animal racional e o animal vegetal, quando falava nessa parte, né, do animal vegetal, o animal racional e o animal irracional, não é verdade? O homem, o que nos diferencia do animal, é irracional, o homem tem o raciocínio, o homem tem a razão, mas o ânimas, né, o ser vivente, ele tem essa condição de estar vivo, ok? Então, é um desafio, não é verdade? E acredite, o Filho de Deus nessa terra, ao respirar, ele já veio com um propósito, os 2/3, ele está neste mundo, que jaz no maligno, que vai ter uma tendência a nos formar de uma maneira negativa. E aí é que mora agora a grande viés do nosso tema de hoje, que é quando você, então, ouve a voz de Deus, você reconhece que é filho de Deus, e aí você passa a ter apenas que ter uma postura de obediência, obedecer. Você vai ter que puxar e buscar, sabe, na sua existência, o eixo da vontade de Deus. Quanto mais você crescer na graça e no conhecimento, foi o conselho do apóstolo Pedro, mais você chega nesse aspecto, né, de perfeição perante Deus. Então, a gente começa aqui já na página 21 hoje, aqui Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5, quando diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Vai, filho, o 4. Assim como isso funciona? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos, qual a finalidade? Você veio a esta terra não para ser apenas mais um ser vivente. É isso que você começa a entender nesse texto. Você está nesta terra para, além de ser um ser vivente, ser um verdadeiro ser humano, mas que faz com que Cristo esteja vivo, continue vivo nesta terra. Então, ele escolheu para sermos o quê? O que Cristo, quando viveu aqui nesta terra, foi santo e irrepreensível. Paulo diz aos Hebreus, ele foi tentado, provado a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nós temos e só a graça de Deus revela isso. Só a graça de Deus mostra isso. É por isso que o povo que não entende a graça de Deus continua dizendo: eu não mereço, eu não sou merecedor, eu tenho que lamber o pó da terra, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que jejuar, eu tenho que vigiar, eu tenho que buscar a Deus. Buscar o quê, meu irmão? Deus está dentro de você, desde que você ative a sua condição de filho dele. E viva isso, santos e irrepreensíveis, e disse: perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, mais uma vez, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo aí está o eixo, a vontade de Deus, beneplácito da sua vontade. Essa palavra da sua etimologia máxima, beneplácito, é segundo a forma que Deus tem de não fazer nada ruim, não fazer nada do que é errado. Nós temos que buscar fazer aquilo que é certo. Nós, para estarmos neste mundo, segundo o beneplácito de Deus, precisamos buscar fazer o quê? O melhor, sempre.
Sempre. Ai, bispo, mas ontem, irmão, desculpe, você não pode fazer mais nada. Fez besteira ontem? Fez? Eu também devo ter feito algumas. Se eu for buscar aqui, vou lembrar. Não dá para consertar. Está feito. E hoje? Que bom. Quanto mais você enxergar, aí é que está o grande the secret. Quanto mais você conseguir enxergar que o que você fez ontem, por mais certo que estivesse, hoje você tem condições de fazer melhor, você está no caminho certo. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, de cara, você tem que ter essa conscientização de que você pode e deve sim melhorar. Tá? Por quê? Porque nós fomos formados para isso. Aqui na página 21, o apóstolo Miguel Ângelo diz, depois desse texto, no parágrafo seguinte, ele diz: a vontade de Deus é um mistério para o seu povo. Para os ímpios, para os ímpios, a vontade de Deus não é nada. Para o povo de Deus, é um mistério. Ou seja, precisamos buscar isso. Não é buscar Deus, mas é buscar o eixo da vontade de Deus. É buscar ouvir aquilo que vai agradar a Deus. É querer agradar a Deus. O salmista disse no Salmo 37, versículo 4, não está aí, não precisa buscar, eu vou citar. O Salmo 37, versículo 4, diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, acredite, você vai ainda, uma vez ou outra, dar aquela, até fazer alguma coisa errada, mas, se você estava querendo agradar a Deus, você foi enganado. Ó, isso acontece conosco aqui, então, na vida ministerial, quantas vezes até imposição de mãos, até ordenação de pessoas, acontece um equívoco, ok? Mas nós não sabemos, nós fomos enganados, às vezes acontece. Quanto menos acontecer, melhor, mas acontece, né? Quantas pessoas andaram aqui no nosso meio que desapontaram-nos, até ministerialmente. Então, essas questões, elas podem acontecer. O que nós não podemos é ficar reclamando por alguma coisa que aconteceu errado ontem e continuar fazendo a mesma coisa hoje. Nós precisamos buscar esse eixo, por quê? Porque quando estamos dentro da vontade de Deus, nada vai dar errado, irmão. Então, quanto mais nós ouvirmos Deus, mais nós vamos seguir vamos desvendando esse mistério. E quanto mais esse mistério da vontade de Deus é desvendado por nós, mais ele é revelado ao mundo. É a forma de Deus se revelar ao mundo. Então, o apóstolo Miguel Ângelo diz isso, ele diz, quando aprendemos e queremos conhecer a vontade de Deus, o mistério nos é desvendado. Então, isso precisa o quê? Depende de quê? De uma coisa chamada vontade. Vontade de obedecer, vontade de acertar, vontade de ser aquilo que Deus te colocou para ser nesta terra. Isaías 51, versículo 8 diz: porque a traça os roerá como um vestido e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. Deus está dizendo, olha, todos nessa existência humana como seres humanos, tudo isso será desfeito, mas a minha salvação, o meu povo, a minha justiça, a minha bênção, isso é para sempre, irmãos, é de eternidade a eternidade. Romanos capítulo 12, versículo 2, estou agora na página 22 já, diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou seja, a nossa vida nesta terra, amados, é uma vida de constante transformação. Transformai-vos. Tá? O que faz isso? Ele diz aqui, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente, ela tem que viver em constante renovação. Isso só se encontra com a vida de dedicação espiritual, com a vida de responsabilidade espiritual. Eu conversava com os jovens nesse domingo após o culto, que me faziam algumas perguntas, e eu dizia, olha,
eu nasci em lar evangélico e antes de conhecer a graça de Deus, eu vinha à igreja para ser salvo. Agora eu venho à igreja porque eu sou salvo. Eu tinha medo de pecar para não perder a salvação. Agora eu tenho cuidado para não pecar, para não sair do eixo da graça de Deus, da bênção de Deus, não sair da resposta da vontade de Deus, porque quando eu pecava antigamente, sem conhecer a graça, eu pensava que era meu livre-arbítrio. Hoje eu sei que quando eu peco, eu estou desobedecendo. Então você entende os valores da graça de Deus? Você entende os princípios da graça de Deus? São esses que fazem a diferença em nossas vidas. Só as 14 epístolas revelam isso, sabe? É uma transformação da mente, é uma renovação da mente, não é a forma do mundo. Você não é produto. Não sei se o Joás hoje conseguiu colocar essa imagem do bonequinho pendurado aí, olha. Você, eu digo, não seja produto do meio, você é herança de Deus. Não seja produto do meio, você é herança de Deus. Você não tem que ser só mais um, conforme o que o mundo dita, as normas do mundo. Quais são as normas do mundo? Quais são? Hoje, nessa pandemia, nessa desgraça que o mundo vive. O mundo vive mentira e desgraça. Você tem que viver graça e verdade. É uma rota totalmente segura. Mas o mundo, o inimigo e a nossa carne são sempre tendenciosos o quê? A desobedecerem. Eu não vou ler os textos porque o tempo nem nos deixaria, mas aqui a partir da página 23, o apóstolo cita, quem tiver com o seu livro me acompanhando vai ver, que o apóstolo cita, né, aquele momento do Gênesis, já ali na história adâmica, e quando então o inimigo vem e confunde, logo quem, né? Gosta de uma conversa. Olha, gente, vocês estão pela internet, 90% aqui mulheres, hein? Olha como eu sou corajoso. Gosta de uma conversa, que tinha que conversar com a cobra, né? Sabe que a cobra era a figura da sogra. Não, essa é a minha teologia, brincadeirinha. Mas o apóstolo aqui fala sobre esse momento do Éden e fala sobre esse momento da conversa e de quando o inimigo então pega e confunde aquilo que Deus disse. Confunde, cria uma outra versão. Cuidado com quem você escuta. Ouça o que sai deste altar e ouça aquilo que é graça de Deus, ouça aquilo que tem respaldo nas 14 epístolas. Não adianta querer dizer o contrário, irmãos. Por quê? Porque Cristo nasceu, viveu entre nós 33 anos, morreu, ressuscitou, esteve com os discípulos anunciando, falando inclusive do dia do Pentecostes. Se você for lá em Atos, não precisa ir agora, 1, versículos 6 e 7, Atos, no capítulo 1, versículos 6 e 7, você vai ver Jesus dando uma bronca nos discípulos, porque ele estava explicando, né, sobre a ascensão dele, e sobre o tempo que levaria depois o Espírito Santo, e o pessoal já achava, será esse o tempo do fim? E Jesus disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas reservados ao Pai, então vamos parar de conjecturar. Está todo mundo conjecturando, ainda mais agora na pandemia, todo mundo quer explicar, é fim dos tempos, não é fim dos tempos, é purgatório, não sei o quê. Irmãos, vamos parar de conjecturar, e vamos responder essas pessoas com Hebreus capítulo 6. Hebreus não está aí, é só para estar na minha mente e no meu coração. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Vou falar olhando para cima, só para você ver como está na minha mente e no meu coração, ó. Por isso, disse o apóstolo Paulo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento. No versículo 1, no 2, ele explica, quando ele fala a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, no versículo 2 ele diz o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de morte e do juízo final. Ele diz, deixa isso, são princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? Conhecer a graça de Deus, conhecer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, para que o mundo diga, Cristo vive.
resto é especulação, irmãos. O resto é especulação. Então, aqui na página, depois que o apóstolo cita essa confusão que já começa ali no Éden, e o povo nasce na confusão, vive na confusão, vira produto do meio, né? E não vive a herança que tem com Deus. Eu expliquei muito isso, e mostrei esse bonequinho que eu queria mostrar hoje, mas não deu tempo do Joás colocar, estamos sem internet aqui ainda. Depois, Joás, procura ver com os nossos técnicos se a gente consegue restabelecer. É importante, né, ter a internet na capela, para a gente estar também antenado aí com tudo. Nossa igreja está ligada em mais de 123 países, imagina, né, você não pode ter uma internet aqui na capela. Então, a vontade de Deus, ela é plenamente viável, e ela só se atinge, se habilita através do conhecimento da graça de Deus. Eu até arriscaria pegar aqui a minha caneta, que eu falo em quase todos os cultos. Vamos ver se ela viu hoje. Não, hoje eu não trouxe a caneta. Hoje eu estou com essa máscara aqui da Rosa, que essa máscara foi você que fez também, não? Foi, você nem lembra mais. Ela vira um lenço, olha. Eu anotaria se a minha caneta estivesse aqui, mas não está. Então, a minha caneta amarela, hoje esqueci. 2 Pedro 3, 10 a 18. 2 Pedro 3, 10 a 18, eu cito em quase todas as minhas mensagens. Porque Pedro, que foi aquele que mais se opôs a Paulo, lá naquela batalha ali, que você vê acontecer, inclusive no registro do livro dos Atos, quando Paulo foi, depois ele fala, ele se desabafa, né, falando aos Gálatas, foi até obrigado a cumprir votos e tudo mais. E Pedro, depois, em 2 Pedro 3, 10 a 18, ele se rende a Paulo. Ele diz, olha, falando para os judeus, hein? Ele diz, vocês deviam fazer o que um povo que vive santa e piedosamente faz, que é o povo que ouve as coisas que Paulo ensina nas suas epístolas, coisas difíceis de entender. Ele diz, então, antes, crescei na graça e no conhecimento. Ele disse, esse povo espera e apressa a vinda de Cristo. Veja só. Que condição espiritual nós, povo que conhecemos a graça de Deus, que temos acesso, então, a esse conhecimento que vai nos trazer a vontade de Deus à tona, temos, irmãos. Nós esperamos e apressamos a vinda de Cristo, não com o desespero que o povo que desconhece a graça de Deus vive, mas com a segurança que a revelação da graça de Deus nos dá. Estão entendendo a diferença? Você então começa a descobrir isso, a desvendar isso. Eu conversava com esses jovens no domingo, eles ficavam assim, sabe, boquiabertos, como graças a Deus eu vejo muitas vezes aqui hoje, nem tão boquiabertos porque vocês estão de máscara, mas os olhares, né, receptivos, e tantos que já nos acompanham pela internet, graças a Deus, porque são coisas que, acreditem, amados, nos dão uma qualificação sobrenatural, uma segurança, uma estabilidade num momento desses, E não ficamos aí ouvindo, porque o grande risco que todos nós, como seres viventes que somos, né, nesse mundo que jaz no maligno, é essa tentativa, sabe, incansável do inimigo, que às vezes usa até lugares com tabuletas de igrejas e pessoas com nomes de pastores, para nos distrair, para nos desviar daquilo que é perfeito, daquilo que tem o vínculo da perfeição, daquilo que é realmente a vontade de Deus. Então, nós temos que buscar essa segurança, que só em Deus, só com a ligação em Deus, acreditem, amados, acreditem, vocês vão aborrecer muita gente, vocês vão aborrecer muitas pessoas à sua volta, muitos, você vai se tornar até, muitas vezes, para alguns que não estiverem nesse eixo,
você vai se tornar até um persona non grata, como diria o bom francês, é isso? Né? Você vai se tornar alguém. Paulo disse, você vai ser insuportável, aqueles que não suportarem a sã doutrina, quando avisou a Timóteo, ele falou, os dias serão difíceis. Muitos não suportarão a sã doutrina, então entenda, quem quer agradar a todos, não pode agradar a Deus. Joás, quem quer agradar a todos, não pode agradar a Deus. Você tem que buscar agradar a Deus. Se você tem convicção, sabe, João, de que o que você está fazendo agrada a Deus, você está seguro, você pode permanecer. Acredite, você não vai agradar a todos. Aliás, você vai até incomodar a todos. Para isso, você precisa ouvir a voz de Deus. E aqui na página 26, em diante, há uma demonstração clara disso. Aqui quando Deus chama Samuel, na 1 Samuel capítulo 3, eu nem vou ler o texto que é muito grande, vou só explicar, você pode ir mostrando, aí olha, é 1 Samuel, quando o Samuel ainda jovem, ainda não identificava muito bem a voz de Deus, e ouvia a voz de Deus, e vai lá perguntar ao profeta, e ele diz, olha, entendeu que era Deus falando, e depois ele mandou Samuel responder a Deus, aqui no versículo, vamos ver aqui direto, no versículo, 1 Samuel capítulo 3, no versículo 11 a 13, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer, porque depois que Samuel responde, conforme o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim, é isso que Deus quer, que nós respondamos a Ele todo o tempo, eis-me aqui, envia-me a mim, assim, eis-me aqui, quero fazer a tua vontade, eu estou aqui para obedecer. Jesus disse isso, eu não vim para fazer a minha vontade, o Jesus da carne, mas a vontade daquele que me enviou. Então o que Deus quer ouvir de nós é sempre isso. Só que o próprio Eli não tinha ouvido a voz de Deus, não tinha obedecido Deus. E Deus então usa Samuel para falar isso. Ele diz, olha, disse o Senhor, do versículos 11 ao 13, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lê, tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tem falado com respeito à sua casa, começarei a cumprir, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Então entenda, quem quer agradar a Deus, não pode querer agradar a todos. Agora, quem agrada a Deus, agrada a todos que agradam a Deus. Então, o que é melhor para você? Ser o político, ser bonzinho com todo mundo ou agradar a Deus? Então, tem horas que você tem que, você tem que ter uma postura, você tem que dizer as verdades, você tem que deixar ser usado por Deus contra aqueles que muitas vezes até estão no nosso meio, mas é o inimigo que os está usando, irmãos, para criar brechas, para criar problemas, para criar situações negativas. Se o inimigo usou Pedro, que andava ali, ó, lado a lado, como diz o jovem aqui, tete a tete com Jesus, vocês imaginem, não vai aí peneirar aqueles que se distraírem com o mundo? Então, esse é um dos pontos, capitão Cláudio, que nós temos que ter um alinhamento muito especial, em estar atentos a ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus está aqui, ó. Qual é a máxima que nós temos no nosso ministério? Nosso apóstolo sempre disse, está na Bíblia, eu creio. A nossa confissão, irmãos, os nossos atos, as nossas decisões, as nossas buscas têm que estar em linha com a palavra. É o poder da confissão pela palavra de Deus. O que Deus disse, está dito, e é o que nós vamos fazer e vamos seguir, irmãos. Conversava com alguém, claro, brincando, e dizia, olha, tal, sobre terça-feira, né? Dizia, olha, eu falo de você. Eu falei assim, então está dando certo, continua falando, porque estou, graças a Deus, há mais de 25 anos na escola de capacitação e crescimento. Uma brincadeira com um dos nossos líderes, a gente conversando, falando sobre as coisas, às vezes, que acontecem, como as pessoas ficam falando uma das outras, fermentando, coisa feia.
sabe, fermentando dentro da própria igreja. Aí essa pessoa brincou, disse que falava de mim, né, para o apóstolo, disse, então deu certo, continua falando, porque eu estou há 25 anos, uma brincadeira, né, bispo Zé Carlos, a gente comentava ali, mas uma coisa eu te digo, eu não estou aqui para agradar a todos, eu estou aqui para agradar aqueles que agradam a Deus. Procure descobrir cada vez mais quem está no eixo, quem agrada a Deus, porque quem agrada a Deus, agrada a Deus. Quem agrada a Deus, agrada quem agrada a Deus. Isso é um círculo infalível de cumprir a vontade de Deus nessa terra. É isso. Qual o mistério? Não tem mistério mais. Tem obedecer, custe o que custar, doa quem doer. Diga, custe o que custar, doa quem doer. A vontade de Deus, nós vai obedecer. Só para ficar um português mineiro, né, Joãozinho? Para mostrar a vocês que eu sou português e sou mineiro também. Tudo de bom, né? Aquele queijinho de Miraí que não tem igual. Ai, Jesus, deixa para lá aquela vaca atolada de Belo Horizonte. E aquelas favas de Portugal, da Bia, né? Temos gente de Portugal ligada aí com a gente, né? Nossos bispos mais brasileiros de Portugal. Tivemos a oportunidade de conhecer lá. Irmãos, diz que, aí aqui na página 27, o apóstolo diz assim, Eli ensinava outros para que aprendessem a fazer a vontade, como ensinou o próprio Samuel. A vontade de Deus, mas desconhecia que seus próprios filhos estavam fazendo coisas contra a vontade do Senhor, ou seja, eram as escamas, deixava passar, não deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar, irmão, não deixa passar não, bota um filtro aí, não deixa passar, não deixa passar. Nós somos afrontados o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Para que nós nos desviemos desse centro, desse eixo da vontade de Deus. Não deixa passar, não. Nosso assunto é com Deus. Está com Deus, está comigo. Não está com Deus, é meu inimigo. Está com o inimigo. Seja por desconhecimento, ou seja por descuido. Seja por negligência, vamos falar a linguagem jurídica, imperícia ou imprudência. Sabe? Então, ele diz, olha, deixava, e aí ele vai citando as situações aqui, e Deus, essas questões com Deus, isso nunca mudou. Sabe, o trato de Deus sempre foi honrar quem obedecia, e foi punir quem desobedecia. É isso. A história da Bíblia é isso. E hoje, com a revelação da graça de Deus, nós podemos ver coisas que naquele tempo era muito mais difícil de verem. As coisas espirituais, que Paulo diz, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. É uma obra que está completa, é uma obra que não tem como falhar. Paulo explica isso aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Boa obra, diga boa obra. Em quem? Em nós, nos filhos dele, nos 2/3 da salvação. E naqueles que conhecerem a graça de Deus, quanto mais você conhecer a graça de Deus, mais você vai materializar isso aqui. O apóstolo usa uma frase que eu grifei aqui, na página 27, bem no meio do segundo parágrafo, ele diz assim, a vontade de Deus é santidade. A vontade de Deus não é outra. Você viu lá quando nós lemos Efésios, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, lembra? É santidade, é viver a santidade. Mas o povo se distrai. O povo se distrai. E eu tenho dito aqui, estar nesta terra e ser filho de Deus
é obra dele, está consumado. Ele fez uma boa obra, ele há de completá-la, primeiro no que tange a salvação. Depois tem a boa obra, que é nós vivermos Cristo nesta terra, que aí depende de nós. Então, ser filho de Deus nessa terra, Joás, é obra nossa. Viver como filho de Deus é obra dele. A salvação nos leva para o céu. Está definido. A salvação nos leva para o céu. A santificação promove a nossa condição de existência espiritual nessa terra. Essa é a máxima que nós temos que viver. Nós não podemos esquecer que é uma busca que nós temos que ter pela vida de santificação. Porque senão nós vamos ser apenas mais um ser vivente. Nós vamos viver apenas como, todos os seres viventes vivem por aí, para lá e para cá, andando em círculos. E como filhos de Deus, irmãos, nós temos essa necessidade de entrar no eixo da vontade de Deus para vivermos com realização nessa terra. Você viu quando eu falei sobre a nossa vida financeira? Que sermos prósperos em tudo, sermos bem-sucedidos em tudo. O salmista diz isso no Salmo 1, versículo 3, bem-sucedidos em tudo. Senão nós ficamos vivendo aquém de uma realidade espiritual que foi conquistada na cruz do Calvário e revelada somente ao apóstolo Paulo. Então a salvação nos leva para o céu. A santificação promove a nossa condição de existência espiritual nesta terra. Não há outra forma senão pela santificação. E é uma obra que está completa. Eu trouxe um quadro aqui hoje, que há muito tempo Deus me deu esse quadro. Hoje eu vou trazer, imagino que alguns aqui bem mais antigos lembrem-se desse quadro. Quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas são lícitas, né, mas nem todas me convêm. Então eu na época montei esse quadro, quando nós falávamos sobre andando no Espírito, porque Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, você entra no caminho da santificação. E aí eu mostro, esse processo da santificação, ele passa por coisas lícitas. E aí eu trago Romanos 8,2, não precisa ir nos textos não, que eu vou explicar o versículo, estão ali citados. Eu trago Romanos 8,2 que diz: a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, eu falo de coisas que não convêm, eu falo de coisas lícitas e ilícitas, e eu falo de santificação. Coloca o primeiro quadro desse aí, que você inverteu, está vendo? Então, o que eu tenho que ver? Quando Paulo diz, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Vamos só ver aqui o texto, para a gente, eu esqueci de anotar. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que aí é que nós vamos entender como compreender a vontade de Deus. Esse quadro, ele traz uma explicação muito boa, aqui no versículo 12, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Ele está falando de coisas, questionamentos, que a igreja dos Coríntios era uma igreja problemática, muito carnal, e tinha muitas situações ali, e Paulo estava dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso dominar. Então, qual é o segredo? Primeiro, saber o seguinte, que como ser vivente, você vai ter acesso a todas as coisas. Todas as coisas são lícitas. E depois você vai ter que entender que dentre as coisas na sua existência humana, nem todas convêm.
O outro grande segredo é que nenhuma, nem as que convém, aí é que mora o perigo. Porque às vezes a pessoa diz assim, beber uma cerveja é pecado. O bispo está mandando beber cerveja. Na Alemanha bebem depois do culto, tá? Só uma notícia para você. Beber vinho é pecado. Em Portugal, pessoal... Então, o pecado é cultural. Então, mas comer é pecado? Comer arroz, feijão, farofa, bife, batata frita. Se for um bife a cavalo, está chegando o meio-dia. Se for um bife a cavalo, amor, aquele bife a cavalo que há muito tempo a gente não come, né? Com um ovinho por cima, hein? Jesus, né? Diria o nosso amigo que pregou aqui no Congresso de Homens. Meu Deus! Não é pecado. O pecado é cultural. Tomar uma cerveja, uma latinha de cerveja, não seria pecado. O problema é que são dois. O primeiro é que a cerveja vicia por causa da cevada, e o segundo é que vai escandalizar se alguém ver o bispo Daniel tomando uma cerveja. Eu até que gostava de uma malzibia, sabia? Minha mãezinha gostava, gostava. Depois eu falei, opa, não posso ficar comprando isso, porque vai escandalizar o outro. Não teria problema, se eu tomasse de vez em quando, não teria problema. Bispo, você está fazendo apologia? Não, irmão, estou dizendo para você fazer igual a mim. Eu sei que pode correr o risco de viciar, por causa das minhas tendências hormonais, da carne, do que é ali, pode. Então, é forte, e vai escandalizar se eu acabar ficando viciado naquilo. Eu controlo e pronto, não me faz falta. É lícita, mas não me convém. É lícita, mas eu não posso deixar-me dominar por nenhuma delas. O problema é quando você se deixa dominar, sejam as coisas lícitas ou sejam ilícitas. Então, esses 3 pontos de cima vão filtrar a sua vida de santificação. Está vendo como esse quadro, Olindina, é legal para a gente entender a vontade de Deus e como se atinge as coisas que nós vamos praticar nesta terra? Bispo, então tudo me é lícito. Tudo é lícito, você tem o poder de decisão. Tudo é lícito. Aí eu disse, por isso que era importante mostrar esse quadro primeiro, Joás, vem o segundo quadro, que é muito parecido, só que aí que eu explico quais são as coisas lícitas que nós vamos priorizar. Que estiverem no eixo espiritual, sabe por quê? Porque aí nós temos uma garantia. Romanos 8 diz, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, porque tem essa guerra mental que vem lá desde o capítulo 6 de Romanos, até o capítulo 8, Paulo explicando isso, e é uma guerra que é na mente, e sabe, se você deixar, você é escravo da lei do pecado, pela carne, mas pelo Espírito, você também é escravo da lei de Deus. Eu preguei isso, eu falei sobre isso numa das nossas últimas reciclagens, está lá no nosso canal de missões, Cristo Vive, na playlist Reciclagem Ministerial, escravos da lei do pecado, escravos da lei de Deus. Então, como você vai filtrar isso? É buscando o eixo espiritual, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou, quer dizer, nos deu condição, ou nos deu condições de superar todas estas adversidades, que acreditem, batem a nossa porta o tempo todo. E eu tenho uma notícia para te dar, pecar é bom. Bispo, você fala cada coisa, Juju agora até levantou a cabeça, né? Para a carne, é uma maravilha, oh, coisa boa. Pecar é muito mais fácil, pecar é muito mais fácil para a carne, porque o pecado te traz resultados aparentemente prazerosos, imediatos. É o que Paulo falava para a igreja dos Coríntios. Ele dizia, cuidado, não se distraia. Não se distraia. Então, pecar é agradável à carne. Fica ali, fica no quadrinho que é para eu me orientar, Joás, senão eu me desconcentro aqui. Cadê o quadro? Pecar é fácil para a carne. Eu sei que você queria mostrar outro quadro, obrigado, mas é porque não dá tempo. O tempo não me espera hoje. Mas nós precisamos, sabe, só
só disso, só de estarmos focados no eixo espiritual. Eu dizia para esses jovens, eles sempre assistem depois a nossa escola de capacitação e vão depois ouvir isso que eu vou dizer agora. Eu dizia, olha, atenção, porque pecar é muito fácil, pecar é agradável para a carne, mas nós temos condições, só na graça de Deus, de vivermos uma vida segura no eixo espiritual. O que você alimentar mais, vai sobressair mais. Quem você alimenta mais, fica mais forte. E eu aconselhava a eles, quanto mais você vier à igreja, quanto mais você acessar as mensagens do nosso ministério, mais preparado você vai se sentir. É só isso. Só isso. Eu fazia aquela comparação, eu perguntei, vocês dirigem? Então, um deles dirigiu, eu falei, então, quando você está com o tanque cheio, como é que você dirige? É pé no fundo do acelerador, né, Joãozinho? Ainda mais quando a gente vai para aqueles cantão lá de Minas, que às vezes ficam quilômetros e quilômetros sem posto de combustível. Para aparecer um posto, a gente enche logo, completa o tanque, não espera não, porque se você ficar de um quarto para baixo, depois não tem posto, e fica difícil. Então, quanto mais você vir à igreja, você não sabe como vai ser a tua segunda-feira, ou como vai ser o outro dia seguinte, ou como vai ser. Os dias são maus, às vezes é um dia longo, e tem dia que não quer acabar, não é verdade? E como é difícil, como aquele dia está difícil de superar, e se o teu tanque de combustível estiver vazio? Alimentação espiritual. Se você estiver raquítico no espírito, como você vai identificar a vontade de Deus? Como você vai cumprir a vontade de Deus? Como você vai seguir a lei do espírito da vida? Então, coisas lícitas, as coisas lícitas estão dentro do padrão da vida espiritual. E coisas que não convêm, Romanos 6,15. Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. É saber o seguinte, irmão, tem cheiro de pecado? Tem cheiro de pecado, meu irmão. Foge. Mas não é pecado, mas pode te levar ao pecado? Pode levar alguém ao pecado? Você está entendendo? Foge. E aí as coisas lícitas e ilícitas não podem me dominar. Veja bem, errar é humano. Errar uma vez é humano. Errar duas vezes é não ser humano espiritualmente. É perder a oportunidade de corrigir o erro. Porque você, muitas vezes, comete um erro, depois você sabe que é errado. Eli sabia que as coisas eram erradas e botou panos quentes no que está errado. Não pode. Não seja cúmplice de más obras. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Então, não é ficar se lamentando. Está aqui, Isaías 43, do 18 ao 21, diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, o apóstolo diz aqui no finalzinho da página 29, ele diz, aqui fala dos erros, dos equívocos, das decisões erradas que o povo havia tomado no passado. Depois, eis que faço coisa nova, está saindo à luz, porventura não percebeis, porém o caminho no ermo. Isaías, estou lendo a página 29, 43, está no telão aí, não está? Tá. Então, eis que ponho, não percebeis, porém um caminho no deserto, rios no ermo, os animais no campo glorificarão, os chacais, e aí a promessa para a crucificação, a revelação da graça de Deus e a materialização da vontade de Deus através daqueles que entendessem a graça de Deus. Como eu estou dizendo desde o início, só a graça de Deus revela isso. Ele diz, meu povo, meu escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então não é para ficar lembrando, remoendo, se prendendo às coisas passadas. Foi ontem, amado. Ok, mesmo aquilo que você fez de melhor, hoje você tem que fazer melhor ainda, porque hoje você tem a obrigação de estar melhor que ontem. Porque quem sabe mais, Joás, pode mais. Quem sabe mais, pode mais. É pelo saber, o profeta Joel lhe disse, conheçamos e prossigamos em conhecer.
Quem sabe mais, pode mais. Então, a cada dia, você está crescendo, você está se envolvendo, você está ouvindo a vontade de Deus, você vai avançar, você vai pisar no acelerador, você vai avançar, irmão. Agora, se deixar levar, volte ao quadrinho azul, por favor, o que tem os textos. Se você se deixar levar, acredite, ali no terceiro ponto, quando fala sobre as coisas não podem dominar, diz assim, o que é nascido de Deus, lá em 1 João 3,9, não precisa colocar que o texto está anotado aí, eu vou explicar. 1 João 3,9 diz, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sabe? Ele diz, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, ou seja, o próprio Jesus, o nosso Senhor, o nosso Paracleto, ele nos guarda, sabe, ele nasceu de Deus, o Filho de Deus, somos guardados o tempo todo, sem temor. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, disse o sábio. Ele diz, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Ele não se deixa, ele, o nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Então aí, você vai, nesse fechamento aqui da santificação, você vai ver comigo o seguinte, quem é filho de Deus? Os 2/3, que insiste em desobedecer, insiste em estar pecando, ele não vive, ele vegeta. Ele tem um estado espiritual vegetativo nesta terra. Ele é um zumbi espiritual. Paulo chega a dizer, há entre vós, e não são poucos, os que dormem. Quando fala aos coríntios, sobre a igreja de Cristo, pessoas dentro da igreja, pessoas que eram para estar brilhando, vivendo, sendo sal da terra e luz do mundo, só vivem de escândalo em escândalo, só vivem no vale, e dizendo, é no vale que eu cresço, tudo coopera, Deus está no controle, tá? Só que às vezes está lá o bonequinho que nós temos que ser nas mãos de Deus, todo descontrolado. Deus está no controle, você tem que estar reinando em vida, irmão. Bispo, tudo são flores, tudo são... Não, mas você está seguro da vitória, é diferente. A diferença é entre quem passa pela tribulação sem estar consciente da vitória e quem passa pela tribulação e, na verdade, vive de tribulação em tribulação. Nunca vê o eixo da vitória, que é a vida espiritual, que é a vida de santificação. Pensa que pode viver na prática do pecado. O crente não pode viver na prática do pecado. O ímpio pratica o pecado. O crente peca por descuido, peca por desobediência, e tem que ver isso. Bispo, ontem, está bem, está vivo hoje, pare de chorar, meu irmão, levanta, sacode a poeira e dá a volta com Cristo, e melhore, faça o melhor. Sabe o que vai acontecer? Hoje, amanhã, já será passado, vai melhorar o teu passado, e se você ainda estiver nesta terra, porque amanhã ninguém sabe, você vai poder dizer, olha, ontem foi bom, hein? Você já vai poder glorificar a Deus pelo teu passado, melhorou, porque você viveu ontem, e aí você sabe como é que você projeta um bom futuro? É você amanhã poder olhar para hoje e dizer que foi bom. O seu futuro só será bom quando você aprender a melhorar o teu passado. Isso só pode ser feito hoje. Jesus, cada coisa que sai do trono da graça de Deus, né? Eu fico impactado, não consigo repetir. Igualzinho, não vou tentar. Amanhã, você vai poder, se Deus te der vida amanhã, você vai poder glorificar a Deus e dizer que o teu passado foi bom, se você hoje tiver feito a coisa certa. Então você só melhora o seu passado e só projeta um futuro hoje, isso é hoje. Bem haja você que está aqui na escola de capacitação, quantas coisas você teve que romper para estar aqui, não é verdade? Fácil não foi para ninguém. Eu disse que minha sogra está bem, mas ainda está meio barro, meio tijolo. É que eu disse para minha esposa, falei, amor, não dá mais para segurar, explode coração, vamos lá, não me deixe só. E ela disse, tá bom, vamos dar um jeito e tal. Muitas coisas, ela quase que nem dormiu essa noite, só ela sabe, para estar aqui. Você, eu tenho certeza que não foi diferente. Ninguém está aqui porque foi molezinha, não, mas você tem essa... Você pela internet, tantas pessoas aí, até a Bia, que eu sei que tem um sono de manhã, que não é fácil, já me contaram, às vezes dá uma cabeçada ali, né, Bia? Mas está firme.
São pessoas que entenderam, sabe, esse algo mais que Deus tem preparado para nós a cada terça-feira. Glórias a Deus por isso. A Ele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade. Ai de mim, se eu achasse que era comigo, que nem eu estaria aqui hoje. Acredite, a luta é pesada, pesadíssima. Os apelos por todos os lados para você desistir. Desistir é muito mais fácil. Desistir é molezinha. Desistir é pecar. Ser inconstante, ser instável. Eu falei disso na semana passada. Então, você não vive na prática do pecado. Você vive na prática da vontade de Deus. Não que você não peque. Não que você não erre. Não que você, às vezes... bem, acontece, aconteceu, tá bem, estamos aqui para ajustar isso, estamos aqui para melhorar isso, e amanhã? Amanhã vamos ser melhores ainda, sempre melhorando, agora, chega-se ao processo da santificação, Hebreus 12:14, Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos, não é fácil, tem gente que sai de casa para arrumar guerra, que te provoca, que pisa no teu calo, e que vai, e que busca guerra, e que busca briga, e se você não for o primeiro a parar, a briga continua, então você tem que saber a hora, espera aí, eu vou continuar na paz, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém, isso é o agiasmos, isso é ver que Cristo vive, isso é ver que Deus é verdadeiro, isso é ver, crer e cumprir a história da Bíblia e as pessoas verem. Então, quando você segue a paz com todos e a santificação, que é o projeto de Deus para nós nessa terra, você vê Deus agir na sua vida, os outros veem Deus agir na sua vida, seguem o mesmo caminho e é um processo espiritual poderoso nessa terra. Você está entendendo? Agora, nem todos seguirão. Daniel 12:10 mostra isso. Daniel 12:10, te mandei o texto hoje, está aí. Muitos serão purificados. Esse é o processo da santificação. A santificação é para isso. Não é para você ficar, Senhor, purifica-me, purifica-me, purifica-me. O Senhor disse, na cruz do Calvário, já derramei o meu sangue. Quer ficar me crucificando toda hora, ao invés de crucificar a sua carne? Eu falei disso na semana passada, não vou falar de novo. Se você não assistiu, aguarde que em breve teremos na internet. Enquanto isso, você tem já postados vários temas da Escola de Capacitação, vale a pena você rever. Vários temas que tem no nosso site da igreja, irmãos, alimento espiritual aí, incansavelmente, o Bispo José Carlos posta diariamente. Você precisa se cercar disso. Pare de assistir a mídia, sabe, essa mídia aí que só busca desgraça e mentira, que quer tirar-nos a paz. Pare de se prender a isso e busque tudo aquilo que é colocado no site da nossa igreja, na página de missões, nas nossas igrejas locais, naqueles que pregam a graça de Deus. Senão você vai ser só mais um sensacionalista, só mais um preso às mentiras do mundo. Enquanto que o sangue de Cristo, a graça de Deus é que faz isso. Ó. Muitos, não todos, hein? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos, e esse é o problema, porque os perversos, que são os ímpios, eles, muitas vezes, porque o povo de Deus se deixa levar pela carne, ficam dentro dessa questão aí. Não vão para o inferno, mas vivem uma vida nessa terra, que Paulo disse, expectação de juízo, quando fala aos hebreus, prestes a consumir o adversário. Então ele disse, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles, veja bem, entenderá. O ímpio nunca vai entender, não pode entender, mas os sábios, quem é sábio, diga amém. Os sábios entenderão, compreenderão a vontade do Senhor, o processo da santificação, e viverão com essa confissão. Para poder ter o poder da confissão pela palavra, você precisa entender a vontade de Deus, senão você confessa coisa errada.
confessa a coisa errada. Quantas coisas eu ainda poderia aqui dizer a você, meus amados, mas por hoje já tem muito alimento sólido. É só praticar, é só viver. Bota aquele quadrinho azul de novo aí, ó. É só viver aqui, olha. Coisas lícitas. Não, o primeiro, filtrar isso aí, ó. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, nenhuma delas pode me dominar, eu viverei o processo da santificação. Não seja, meu amado, mais uma vítima. Você não tem que ser apenas mais uma vítima da realidade desse mundo, não seja. Uma vítima da crise, da insegurança, da incerteza, da inconstância que vive esse mundo. Você tem que ser, sabe, um apologista da verdade. Você não veio a esse mundo para ser mais um na estatística, mas essa estatística horrível de sofrimento. Bispo, eu não vou passar, você vai passar. Vai passar porque está nesse mundo, porque está vivo. Porque estar vivo é superação mesmo. Mas quando você se levantar pela manhã, ao invés de você se levantar lamentando, você vai se levantar glorificando. Você vai se levantar dizendo, opa, estou respirando, estou vivo. Deus está me chamando. Qual a voz que eu estou ouvindo? Qual a voz que você vai ouvir? Você não tem que ser mais uma vítima. Mais uma estatística. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Ouça Deus, porque todas as manhãs você vai ter Deus a falar para você. E você tem que saber quando é Deus. E quando for Deus, você vai levantar e vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Opera em mim a tua vontade. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, eu quero te obedecer, e levantar da sua cama, dizendo, eu quero viver Romanos 8:2, eu quero viver a lei do Espírito da vida, eu quero buscar esse êxtase. O que você fez nesta manhã? Você não está aqui na escola de capacitação? Você não está aí pela internet ligado também? É isso, primeiro ouvir a voz de Deus, e depois aplicar o que Deus diz, viver o processo da santificação. Você não será nunca mais uma vítima da mentira, você vai ser um apologista da verdade. Quem olhar para você, vai ver que você está na verdade. Você não vai ser mais um na estatística da crise, você vai ser um protagonista da vitória. Paulo disse em Romanos 8:37, depois de ele, desde o capítulo 6, falar de tudo isso que nós falamos aqui, Romanos do capítulo 6 ao 8 é uma síntese de entender a vontade de Deus. No 37 ele diz, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, em todas estas coisas. Então, meus amados, compreendemos a vontade do Senhor, ninguém poderá nos deter, custe o que custar, doa quem doer, a vontade de Deus nós vamos viver nesta terra. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã poderosa. Obrigado, Senhor, por sabermos que temos um eixo espiritual, temos a lei do Espírito da vida, temos o processo da santificação, temos um chamado, tudo está no eixo da tua vontade, que é um beneplácito, que foi consumado na cruz do Calvário, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor. Obrigado por teres falado tão profundamente aos nossos corações nesta manhã, como sempre fazes neste altar apostólico e profético. Obrigado porque usaste a minha vida, Senhor, e eu ouvi a tua voz nesta manhã, e quero declarar sobre a vida de todos aqueles que também ouviram, que todos possamos seguir, Pai, ipsis literis, Pai, totalmente dentro daquilo que está escrito na tua palavra, conforme a tua vontade boa, agradável e perfeita, vivendo no eixo da sabedoria, como sábios teus, Pai, sendo embranquecidos, provados, purificados, cada dia mais, pelo evangelho da tua graça, que é a ciência que explica a Bíblia, e vivamos a tua boa vontade, o beneplácito da tua vontade, a tua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita, Pai.
Seremos luz e sal nesta terra, Senhor. Seremos, Deus, tanto nos que se perdem, como nos que são salvos, o bom perfume de Cristo. Mostraremos a este mundo que Cristo vive, primeiro para nós mesmos, depois para aqueles que quiserem nos seguir, Pai. Assim, Deus, eu oro, como Paulo, em Efésios 1,18, eu também oro nesta manhã, para que todos nós, a cada amanhecer, tenhamos os olhos do coração iluminados para compreendermos o nosso chamado, a grandeza, a suprema herança dos santos. Em nome de Jesus. E os sábios que recebem e vão viver compreendendo a vontade de Deus cada dia e cada vez mais, digam amém, amém e amém. Graças a Deus.